Estamos de volta com o programa Polêmica Especial Eleições 2014, tema nosso, Educação. Estamos recebendo aqui os convidados, o professor Hélio Coelho, da Academia Campista de Letras, o professor Hélio. Também temos aqui a Norma, do CEP, e temos o Maico, da Federação dos Estudantes. E agora nós vamos tentar especificar um pouco mais as questões, vamos falar da qualificação, da necessidade da qualificação dos professores, abordando em cima de algumas propostas dos principais candidatos ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Lembrando que nós escolhemos os 4 candidatos de acordo com o sistema de pesquisa eleitoral, os mais bem colocados, né? Então não foi uma escolha aleatória, partindo do princípio dos institutos de pesquisa. E a primeira proposta que a gente vai colocar para os nossos convidados é a proposta do candidato do PR, do Partido da República, o Antony Garotin, que é deputado federal e é candidato. E aqui a gente pode observar, e os convidados também, criar um programa de alfabetização descentralizado por bairros e municípios, com participação de universitários. Então, na verdade, aqui, antes de deixar vocês falarem, deixa a impressão que há uma mistura de vários segmentos, né? Do alfabetizado, o que faz a ponte e a ponta lá, que é o universitário. Como é que a gente pode primeiro, eu acho que o que é o interessante, colocar isso em prática? Qual a viabilidade disso, professor Hélio? Bem, eu acredito, não é, que essa proposta é uma proposta necessária. Não é? O discurso sobre a alfabetização de adultos, não é, ainda passa, porque eu penso que a proposta diz respeito à alfabetização de adultos, não é? Essa lacuna aqui, né? Eu creio que não é, deve ser, porque em termos de creio que seja alfabetização de adultos, né? Porque a escola está, né, cuidando lá na base, não é? Já está cuidando na base. Então, passa necessariamente, não é, por uma metodologia que ainda envolve, não é, Paulo Freire. Não está claro para mim se está dentro da proposta, mas é necessário sim. A participação de universitários, não é, é também sempre interessante como motivação, como uma maneira do estudante entrar em contato com a realidade que não conseguiu, por uma série de fatores, ser incluída no sistema. Então, a proposta em si é uma proposta boa, não é? Mas acha viável? Eu acho viável. Culturalmente viável? Em termos de Estado, né, porque aí nós estamos pensando em termos de Estado. Como fala em convênios, provavelmente como através de um sistema de convênios do Estado com os municípios. Ou até com o governo federal, de repente. É possível, mas aí teria que buscar a parceria do governo federal, que eu sei que investe nisso também. Que é uma necessidade, não está muito claro para mim, né, como vai ser. Tem a ver com uma dívida que todo governo municipal, estadual e federal tem nesse país. Não. Bom, Cláudio, o CEP já tem, um dos pontos de pauta nossa, de reivindicação do CEP, é a erradicação do analfabetismo, né? Principalmente a fase adulta, porque a infância a gente já tem um bom avanço, mas tem muita criança fora da escola ainda, e essa erradicação seria uma parceria do Estado com os municípios. Então, nesse caso aqui, você acha que ele está se referindo a um convênio entre eu acho Estado e que município? Quando você utiliza a questão das universitários, isso é muito interessante, porque inclusive nós temos a proposta de educação do campo, né, que é uma proposta muito mais ampla, porque ela envolve todos os entes interessados em fazer essa educação, né? Agora, quando a gente usa a participação dos universitários, elas são muito interessantes, porque os universitários, principalmente de licenciaturas, aí deve ser, né, aqueles que vão ser professores e professoras, já estaria numa espécie de laboratório de experiência praxis, da prática, né, que a gente precisa, porque hoje o estágio que as universidades de licenciatura fazem, eles são muito precários. E de repente esse contato direto seria uma oportunidade. Um estágio remunerado, onde contasse horas, onde se tivesse um estímulo, né, para que esses alunos e alunas que serão futuros professores, eles tenham a praxis, né? Perfeito.
que é experiência, teoria, e então a gente começa a mudar o nosso sistema de educação, né? Por aí. Por aí, Maico, nossa prática educacional. Como universitário, na sua opinião, é viável esse projeto, essa ideia? Sim, sim. Seria basicamente como um projeto Rondon, né? Um projeto Rondon, é claro que não é direcionado diretamente a essa questão de alfabetização. O projeto Rondon nada mais faz isso. Ele pega os universitários do país todo, medicina, né? Dentista, né? E eles começam a trabalhar justamente nessas áreas que têm mais necessidade, né? Geralmente é em população ribeirinha, do Amazonas, né? São locais realmente de extrema pobreza do país, e eles começam a trabalhar lá para ter uma experiência. Um projeto, inclusive, a gente defende muito, né? Que é um projeto realmente muito bom. Viável é sim, principalmente no campo. Aqui o estado do Rio ainda tem uma área agrícola muito grande, e um contingente, né? de população muito grande, e é importante isso até para que o cara do campo ele continue no campo. Vamos dar sequência agora, para a gente dar uma olhada do outro candidato. Temos aqui o Marcelo Crivella. Ampliar a rede de escolas técnicas profissionalizantes no ensino médio e de cursos para a formação de professores nas universidades estaduais. Tá bonito no papel, mas e aí, professor Hélio? Tem uma viabilidade prática? Você acha que imediatamente, dentro de um ano de governo, por exemplo, isso pode já caminhar de uma forma efetiva? Olha, quando eu, no primeiro momento, reconheci que nós temos indicadores, né, que demonstram que houve um grande crescimento, que o avanço quantitativo é inegável em relação às oportunidades de ensino, eu esqueci de falar que esse avanço quantitativo está exigindo agora o momento da qualidade dessa quantidade. Essa inserção é um avanço extraordinário para um país que, em 1970, tinha 90 milhões em ação. Éramos apenas 90 milhões em 1970. Hoje somos 200 milhões. Ou seja, em 40 anos, crescemos 110 milhões. E esse crescimento populacional exigiu, né, o atendimento a demandas muito grandes. Houve o crescimento, agora está na hora dessa qualificação. Que nós precisamos de escolas técnicas profissionalizantes, o governo federal deu uma excelente resposta nisso. Está na hora de moldar um pouco. Deu uma excelente resposta. O número de escolas, né, federais profissionalizantes, o número de universidades que o governo federal criou nesses últimos anos no Brasil, mostra que esse é o caminho. Não aquela profissionalização do tempo da ditadura militar, criando um profissionalizante desorganizador das humanidades. Então, é possível e é necessário. Agora, o ensino médio regular, não é, está precisando ser cuidado com muita atenção nas escolas públicas. Cuidado para não haver inversão de prioridades com essa proposta. É época de eleição, a gente vê coisas assim muito bonitas, né? De ler, a gente vê, mas a gente sabe que a prática não é bem essa. Você acha que isso aí é um pouco inviável? A gente precisa de sempre ampliar escolas, né? Esse discurso... A questão é como, né? A questão é como e ampliar e de que qualidade, com qual qualidade. Com quem e para quem. Né? A qualidade disso aí é fundamental. A gente tem as escolas técnicas. Então haveria uma necessidade de um aprofundamento maior. Que ela precisa de adequar mais, porque o ensino tecnicista só não é o que a gente quer. A gente precisa de tornar, né, algumas escolas técnicas, os IFES, eles estão ampliando muito isso. Hoje eles já estão na licenciatura, eles já estão na pós-graduação, voltado para a educação. Então a gente já tem um passo significativo. Perfeito. Mas há que se fazer muito, e a questão da profissionalização do ensino médio é um nó górdico na educação, porque ele nem prepara para o vestibular e nem prepara para a vida profissional. É um meio termo, né? Ele fica meio que no meio do caminho, então a gente precisa de qualificar melhor esse ensino médio, sim. De repente e focar direcionar, sim. Maico, você como universitário, como estudante, qual é o olhar do corpo discente? Sim, o ensino médio a gente costuma, que o nome já diz, né? Não é bom e nem ruim, é médio. Ele fica no meio do caminho, ele não vai para frente nem vai para trás. Mas aí a gente sempre defendeu, nas nossas disputas, né, nas nossas discussões de movimento estudantil, justamente isso. O estudante do ensino médio já tem um ensino técnico integrado com ele. Eu sei que isso é um pouco distinto, parece muito distante, mas eu acho que o Brizola ele tentou começar isso com os CIEPs, que tem uma estrutura realmente
muito boa. Pra você ter uma ideia, o campus sem perder a dimensão de humanização do ensino. O campus do Instituto, por exemplo, o campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro, lá em São Gonçalo, fica no CIEP. Né? Tá, você passa ali para a BR-101, você vê lá no seu lado esquerdo. Né? Então, assim, você acha que isso aqui tem uma viabilidade? Teria sim, mas você teria que começar também investindo na questão da preparação da escola assim, em si. Né? Você tem uma escola. Enquanto a escola, a gente vê escola em campos que quando chove fica com água na canela, essa escola não vai ter como implantar um sistema desse. Vamos olhar aqui do próximo candidato. Nós temos aqui o Luiz Fernando Pezão, atual governador do estado. Expandir o programa Dupla Escola, que aumenta o tempo de permanência na escola. Isso é uma grande discussão também, até para tentar abafar outros problemas. Vou começar daqui para lá para dar uma mesclada, Maico. Então, isso aí eu acho que seria nada mais do que a escola em tempo integral, né? Sim. Acho que o governo hoje, né, o Pezão representa ainda o antigo governador. E, infelizmente, a professora sabe muito bem disso, a meritocracia, né? Que para a gente não é uma coisa muito boa. Né? Eu acho que, por exemplo, no Japão, o professor, quando ele é recém-formado, o que o governo faz? Ele manda justamente para a pior escola, porque a escola que tem a pior nota lá, o melhor professor ele vai para lá. Aqui é justamente o contrário, a escola que tem uma melhor nota, ele consegue uma verba maior. E a escola que, teoricamente, teria mais necessidade, o governo deixa de lado. Mas a colocação desses alunos em um tempo integral ajuda o aluno ou também abafa um pouco dos outros problemas? Eu acredito, acho que ajuda. Simplesmente estar dentro da escola em tempo integral já é uma resposta boa do governo? Eu acho que não adianta, se for para fazer isso, vai virar o quê? Só um galpão de estudante? Acho que não vai ser esse o que vai dar muito certo. Se for para você criar um projeto desse, você tem que colocar ele lá dentro e talvez você voltaria para o ensino técnico, que ele vai estudar num período. No período ele vai ficar fazendo o que na escola? À toa? Não vai servir muito. Bom, é muito interessante, né, que o que sucedeu o governo Cabral fale em expandir o programa Dupla Escola, aumenta o tempo de permanência na escola, com o governo hoje que um professor com uma matrícula tem que dar aula em 3, 4 escolas diferentes. Nós temos aqui em Campos exemplo de um professor que ele dá aula em Farol, dá aula em Travessão e dá aula no Liceu, com uma matrícula, partiu-se a matrícula. Daí a nossa reivindicação de uma matrícula por escola, né? A questão de expandir o programa e a questão da escola de tempo integral, isso é uma proposta que a gente, né, vem uma disputa, é uma proposta de luta. Agora, a escola de tempo integral, o nome já diz, tem que trabalhar a integralidade do aluno. Que não é só o ensino em si. Que não é só o conteúdo, né? Ela tem que trabalhar. Eu tive em Cuba e tive a oportunidade de conhecer como que funciona uma escola de tempo integral lá. É o que a gente sonha, né? Que o aluno que tem uma veia artística, qualquer que seja, ela vai desenvolver desde a mais tenra idade e chega à pós-graduação, à graduação, né? Com uma carreira já definida. Muito interessante. Restou um tempo menor para o senhor. Eu não fui a Cuba, mas eu implantei o CIEP da Lapa, no tempo do governador Brizola. E a proposta do professor Darcy Ribeiro partia exatamente dessa questão. Do tempo integral, não como depósito de criança, não como restaurante, mas como possibilidade de espaço de conhecimento, da criança na parte da tarde ter o reforço, porque as camadas populares não podem fazer dever de casa. Como é que vai fazer dever de casa se às vezes tem 5, 6 irmãos no cômodo, que não tem os equipamentos para fazer isso, que os pais não tiveram? É na própria escola que na parte da tarde tem que ter o reforço, a alimentação, o banho, as noções de higiene, o filme, a sensibilização artística, alguma iniciação para o mundo do trabalho. É exatamente isso que motivava como um grande projeto mesmo e que ainda hoje está no horizonte das coisas. Agora, é lamentável que esse grande projeto do professor Darcy Ribeiro, implantado no governo do Leonel Brizola, tenha sido destruído pelo partido do candidato que hoje anuncia isso, porque foi exatamente no governo seguinte do partido desse candidato que desmontou o programa que seria um grande projeto de repensar a educação. E eu me lembro, Norma, que nos anos 70... Vamos abrir logo para o último aqui, o nosso candidato, o Lindenberg, do Partido dos Trabalhadores, implantar um sistema de educação em horário integral. Então está mais ou menos similar ao do outro.
Então, até para o professor Hélio completar na mesma sequência, vamos começar com o professor Hélio. Eu me lembro, não é? Nos anos 70, eu sou professor há 47 anos. Agora estou completando 47 anos. E nos anos 70, em plena ditadura militar, não é? Foi que começou um grande movimento, uma grande militância que deu origem à construção do CEP, o sindicato que você mantém junto com seus companheiros, não é? Numa luta que não tem fim. A gente dizia na época, a luta continua, a luta é contínua, a luta é, muda o acento, né? A luta é contínua. Então, olha, eu estive revendo as reivindicações, as grandes lutas estruturais do movimento do professor da rede estadual. Um dia eu peguei uma entrevista que eu dei a um jornal de Campos, tirei as datas, tirei as situações pontuais de 78, 79. Pedi aos alunos que localizassem quando teria acontecido aquilo. Não teve um que disse que tinha mais de 5 anos. E, no entanto, já tinha 30 anos para mostrar a continuidade de questões estruturais. Agora, que bom que os candidatos estejam falando em escola de tempo integral. Se comprometendo com isso. Isso é fundamental. Tenta tirar da França 1 hora de estudo de um aluno na parte da tarde. Tenta tirar da Suécia, da Dinamarca, da Noruega, da Espanha. É sagrado, né? Tenta tirar 1 hora de aula a propósito disso ou daquilo. Movimento de rua não admite, porque a escola de tempo integral é uma das razões desse êxito, né, educacional desses países. Falar depois do professor Elinho, né, é complicado, mas essa é a nossa luta, né? A gente entende que qualidade da educação passa pela questão salarial do profissional de educação, passa pela questão de plano de carreira unificado, porque nós consideramos profissional de educação todos aqueles que estão dentro da escola, então desde a portaria até a cozinha, né, até o refeitório, todos são educadores e educadoras. A gente está numa luta tremenda em relação a essas questões. Nós temos, para a qualidade da educação, que a gente está falando aqui, né? Qualificação, qualidade da educação, a questão de 1/3 das horas trabalhadas, que já é lei federal, mas que o Estado não está cumprindo. E temos várias, eleição de direção direta passa pela qualidade da educação. E a escola e o sistema de educação em horário integral faz parte de uma luta nossa, que estou sendo redundante. Vamos torcer, né, que os secretários de educação sejam também sensíveis às propostas. E de preferência que sejam educadores, que sejam professores, né? Então, eu acho que muita gente se fala muito nessa questão do ensino integral, de tempo integral. O único político, né, que pegou essa linha de fato e colocou na prática um sistema de educação de qualidade, sem dúvida, foi o Brizola. Todos falaram, mas um só colocou em prática, que foi o Brizola, né? Eu acho que, como o professor falou, foi o partido do rapaz, do Pezão e tal, que tirou esse sistema. Eu acho que enquanto os políticos, né, quem estiver à frente do governo, tiver comprometido, tiver compromisso com as camadas da elite mesmo da nossa sociedade, com os setores mais conservadores, eu acho muito pouco provável que isso vai avançar, né? Eu acho muito pouco provável que a elite brasileira, a elite fluminense, a elite brasileira vai querer colocar uma escola de tempo integral de qualidade justamente no local de gente pobre, de trabalhador, de fato. Isso nunca vai ser vantagem para ele. A gente sabe como funciona. Ok. Nós estamos num programa polêmico especial Eleições 2014. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.